A administração pública direta ela é exercida pelo conjunto de poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, onde esses órgãos não possuem uma personalidade jurídica própria, nem patrimônio e muito menos autonomia administrativa, assim, exercendo suas funções diretamente. Na administração pública indireta, o Estado transfere a execução das tarefas para outra pessoa jurídica, ligadas a ele, para que assim elas possam realizar essas tarefas. A administração indireta é composta pelas autarquias, pelas fundações, pelas sociedades de economia mista, pelas empresas públicas, entre outras entidades de direito privado. Essas entidades, elas possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa. A administração indireta, ela visa a descentralização, pois ela vai transferir a execução das tarefas para outra pessoa, seja ela física ou jurídica. Agora eu vou falar um pouco sobre a administração pública fundacional. São basicamente organizações que possuem personalidades jurídicas tanto do direito público como do direito privado. Elas não possuem fins lucrativos e elas foram criadas para um intuito geral, como por exemplo a educação, a cultura e a pesquisa. Essas fundações públicas, elas possuem autonomia administrativa, patrimônio próprio e o seu funcionamento custeado. Bom, os 5S da qualidade são um conjunto de ferramentas que são utilizadas pelas empresas a fim de promover a qualidade. Nascido no Japão, começou a ser implantado no final da década de 1950, após o final da Segunda Guerra Mundial. Isso se deu pelo fato de que as indústrias japonesas estavam em crise. Então, elas tinham que procurar um modo de conseguir reestruturar a sua economia como um todo. Assim, elas utilizaram essa ferramenta, que ajudava a evitar desperdícios, a quebra de equipamentos e maquinários, e conseguiram, assim, reestruturar essa economia como um todo. Bom, a ferramenta 5S, ela apresenta-se em 5 passos, que possuem o objetivo de embasar o desenvolvimento da qualidade. Esses princípios são organização, arrumação, limpeza, manutenção e disciplina. Bom, mas por que se chama 5S? Nós chamamos de 5S por conta de que cada palavra foi escrita da língua japonesa e cada palavra começa com a letra S, por isso 5S. Bom, a primeira palavra é a palavra seire, que significa senso de utilização. Você vai separar o que é desnecessário e inútil do que é necessário e útil. Por exemplo, você tem uma empresa que em um determinado local você tem uma máquina que é incapaz de funcionar. Por que você vai continuar com aquela máquina, sendo que ela só está ali e não consegue fazer mais nada? Ela não consegue oferecer nenhum benefício para sua empresa. Então, o correto seria ou você fazer uma manutenção dessa máquina, ou removê-la e colocar alguma coisa que seja útil. Aceitam é a segunda palavra, e ela significa o senso de ordenação. É muito importante a gente ter ordenação, arrumação com as nossas coisas, com o trabalho, porque, por exemplo, se você pega uma determinada pessoa, por exemplo, Júlia foi numa biblioteca e cada estante era nomeado de acordo com o gênero do livro. Já a Mariana foi em outra biblioteca e cada estante, os livros não estavam separados de acordo com o gênero, ou seja, estava tudo misturado. Qual delas você acha que vai conseguir achar primeiro o que ela quer? Júlia, porque além do tempo dela ter sido otimizado, ela vai conseguir ir direto ao ponto, porque ela vai pensar, por exemplo, eu quero ler um livro de romance, então ela só vê qual a estante que é direcionada ao romance e procurar ali. Ela não vai ficar procurando por um montão de coisas que estão sendo misturadas. Bom, a terceira palavra é a palavra seiso, que significa o senso de limpeza.
é muito importante a gente desenvolver esse princípio de limpeza, porque é muito melhor quando você está trabalhando num ambiente limpo e organizado do que num ambiente totalmente sujo, porque no ambiente limpo você vai se sentir confortável, você vai se sentir calmo. Já no ambiente sujo você vai ficar totalmente estressado, nervoso e você não vai conseguir se concentrar. Além de ser muito importante para a nossa saúde também. Um exemplo bem fácil que eu consigo enxergar é, por exemplo, você comparar uma pessoa que trabalha em um escritório limpo, organizado, que tem ar-condicionado, em que todos os livros estão mantidos em correta organização, e comparar com uma pessoa que trabalha em um escritório que sempre está empoeirado, sempre está com uma sujeira no chão, uma sujeira na mesa, com um cheiro extremamente desagradável, um ambiente totalmente sem iluminação. Então, claramente, o primeiro trabalhador vai conseguir desempenhar um trabalho muito melhor do que o segundo, porque o primeiro vai estar num ambiente confortável, calmo, e assim vai facilitar na hora de trabalhar. A quarta palavra seria a palavra seitsu, que significa senso de saúde, ou seja, praticar higiene, porque a higiene também é uma qualidade de vida. Então, seria basicamente você conseguir manter em equilíbrio as condições físicas e psicológicas, assim tornando-as favoráveis à saúde, ao equilíbrio. Porque, antes de tudo, é muito importante a gente começar com o nosso próprio bem-estar, não é mesmo? A quinta palavra seria a palavra shitsuke, que significa o senso de autodisciplina. É muito importante a gente cultivar o nosso comprometimento, a nossa autodisciplina, ou seja, a gente se comprometer com aquelas coisas que a gente falou que ia realmente fazer, a gente conseguir trabalhar em melhorias todos os dias e conseguir trabalhar de uma forma ética também. Então, mas depois de saber tudo isso sobre essa ferramenta, por que eu deveria utilizar ela na minha empresa? Bom, você deveria utilizar essa ferramenta na sua empresa porque, além dela ser fundamental na hora da redução dos custos, na hora de otimizar o tempo, ela também trabalha na melhoria dos produtos e dos serviços e também gera motivação em parte dos colaboradores. Em quinto lugar, nós temos o Bank of America. País, Estados Unidos. Setor, banco. Vendas, 447,6 bilhões de reais. Bens, 9,2 trilhões de reais. Lucro, 114 bilhões de reais. Valor do mercado, 1,1 trilhão de reais. 10% de todos os depósitos nos Estados Unidos são no Banco da América. O grande banco americano também tem sucursais em outros países e muitos negócios financeiros internacionais. Nos últimos anos, a empresa tem investido mais em serviços bancários digitais. Agricultural Bank of China. País, China. Setor, banco. Vendas, 550 bilhões. Bens, 13,2 trilhões de reais. Lucro, 123,6 bilhões de reais. Valor de mercado, 788,1 bilhões de reais. O que começou como um banco agrícola, agora é um dos maiores bancos do mundo. Quando abriu capital, em 2010, o banco teve níveis de recordes de investimento internacional. O banco também foi o alvo do maior roubo da China, mas isso não afetou o sucesso da empresa. Em terceiro lugar, nós temos o China Construction Bank. País, China. Setor, banco. Vendas, 601,2 bilhões de reais. Bens, 13,6 trilhões de reais. Lucro, 155,2 bilhões de reais. Valor de mercado, 900 bilhões de reais. Ele teve um crescimento muito alto e chegou à terceira posição. Atualmente, o banco está investindo no mercado internacional, procurando abrir mais sucursais em outros países.
Em segundo lugar, nós temos a JP Morgan Chase. País, Estados Unidos. Setor, banco. Vendas, 531,7 bilhões de reais. Bens, 10,8 trilhões de reais. Lucro, 130,8 bilhões de reais. Valor de mercado, 1,4 trilhão de reais. É uma empresa de serviços financeiros que tem um banco, fundos de investimento e todos os tipos de atos comerciais. É o maior banco dos Estados Unidos e até financia campanhas eleitorais. Apesar de ter perdido bilhões em um mau negócio, a empresa continua no topo. Em primeiro lugar, nós temos a ICBC. País, China. Setor, banco. Vendas, 703,7 bilhões de reais. Bens, 16 trilhões de reais. Lucro, 180,8 bilhões de reais. Valor de mercado, 1,2 trilhão de reais. São os bancos que dominam o mundo. O Banco Industrial e Comercial da China pertence ao Estado chinês e tem investimentos e sucursais em várias partes do mundo. A tendência favorece os bancos chineses.